Meus queridos irmãos em Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom é podermos estarmos aqui, né? Bom é podermos estar aqui para juntos, por mais uma oportunidade, pensarmos um pouquinho sobre uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade, nós estaremos trabalhando, né, pensando, meditando com os irmãos na lição de número 2, que traz o seguinte título: Quem era Jó? Quem era Jó? Okay? Então nós vamos pensar um pouquinho sobre esta importante personagem do Antigo Testamento, conhecido pelo nome de Jó, ok? O tema da nossa lição, como já foi mencionado, lição 2, quem era Jó? O texto áureo diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, ok? Nós temos aqui Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1, ok? Onde localiza-se o nosso texto áureo. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Objetivo geral de nossa lição: demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro, ok? Objetivos específicos. Primeiro, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Segundo objetivo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Terceiro, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Ok? Estes são os objetivos específicos, ok? Então, nesta aula, iremos pensar um pouquinho sobre o perfil de Jó, as características que compõem o caráter de Jó, a pessoa de Jó. Ok, irmãos? Na introdução, o autor diz: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Certo? Então, o autor de nossa lição propõe para nós, neste momento, já na introdução deste conteúdo da nossa lição, que o autor do livro de Jó, aquele que escreveu o livro de Jó, ele não tem necessariamente a intenção de escrever uma biografia a respeito de Jó. Não, mas ele tem uma intenção de elencar características importantes que estão vinculadas ao caráter de Jó, ok? Falar sobre elementos, sobre adjetivos, sobre qualidades que estão inseridas dentro do caráter de Jó. E ele diz, ainda na introdução: nesta lição destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó, ok? Então, nós iremos pensar um pouquinho sobre alguns elementos que estão inseridos no caráter de Jó, e através destes elementos que estão inseridos em seu caráter, Jó irá conviver em sociedade, e aqueles que estão em sociedade perceberão estas características em seu caráter, expondo para a sociedade em que ele vivia a integridade que ele tinha ao Senhor, não é? E também veremos a questão da
espiritualidade de Jó. Elementos que estão vinculados à espiritualidade de Jó, ok? Uma coisa importante que nós precisamos destacar aqui, antes de iniciarmos a nossa lição, aqui no primeiro tópico, é que Jó não é uma personagem mítica, ok? Jó não é um mito. Sabemos que existem igrejas, não é, que se identificam como igrejas cristãs, e aquela igreja cristã que detém, não é, segundo ela, a verdadeira fé, a verdadeira crença, a igreja que se identifica também como a mais antiga. Eles mencionam que Jó é apenas uma personagem mítica, assim como Adão e Eva, no advento da criação, são personagens que estão inseridos dentro de uma mitologia. Existe também a proposta de que Jó é um mito, né? Jó é um mito, Jó é uma personagem que foi utilizada apenas para desenvolver, né, desenvolver um pensamento, uma ideia, valores morais e éticos e assim por diante. Mas não, Jó não foi uma personagem criada por um determinado autor moralista. Não, Jó é uma personagem histórica, uma personagem que verdadeiramente existiu dentro do cenário histórico humano, certo? A própria Bíblia trata Jó como uma personagem histórica, como uma personagem que existiu, ok? A própria Bíblia trata Jó como uma personagem histórica. Só quero fornecer aqui rapidamente 2 versículos bíblicos aos irmãos sobre esta minha afirmação. O primeiro versículo que eu quero apontar aos irmãos está em Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 14. Diz assim, Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 14, que diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Olha só, Noé, Daniel e Jó. Assim como Noé e assim como Daniel, Jó é tratado aqui como uma personagem que existiu dentro do cenário da vida humana, certo? E diz ainda, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, Noé, portador de justiça, Daniel, portador de justiça, Jó, portador de justiça. Ou seja, Jó aqui é tratado como uma pessoa inserida em um contexto histórico, uma pessoa humana que existiu, não é um mito, ok? Se lermos também em Tiago, capítulo de número 5, importante vermos isto, Tiago, capítulo de número 5, no seu versículo de número 11, diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só, ouvistes qual foi a paciência de Jó? Então Jó, aqui em Tiago capítulo 5, versículo 11, é tratado como uma personagem que verdadeiramente existiu no cenário histórico humano. Jó não é um mito, Jó não é uma criação da mente humana para tentar passar verdades morais ou éticas. Não, Jó é uma personagem histórica, uma personagem que verdadeiramente esteve inserido neste mundo, nessa história humana em que nós estamos inseridos. Ou seja, ele viveu, não é, acima desta terra e abaixo deste céu. Ok, gente? Então nós precisamos partir deste pressuposto. Aliás, desta afirmação, desta convicção de que Jó é uma personagem histórica. Ok? Guarde isso no seu coração. Ok? Certo, então, certos disso, o primeiro tópico traz o seguinte tema: um homem de caráter irretocável.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é caráter? O que você entende pela expressão ou pela palavra caráter? É uma palavra que está inserida em nosso cotidiano. Fulano de tal não tem caráter. Ciclano tem caráter. E assim por diante. É uma palavra que está presente dentro do contexto das relações sociais, da vida cotidiana, do estar presente no mundo com os outros. O que seria então a expressão caráter? Qual o significado da expressão caráter? Tem uma definição que eu acho interessante que diz assim: em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade, certo? Então, existe uma personalidade em cada um de nós e estes traços que estão inseridos na personalidade manifestam no mundo quem somos, através das nossas ações, através do nosso comportamento, através da exposição dos nossos pensamentos, através da linguagem que temos para comunicarmos com o mundo, certo? Então, o caráter são traços, são características inseridas na nossa personalidade. E essa personalidade, em contato com o mundo, ela se manifesta, ela se revela, ok? Nas amizades, se revela na convivência social, seja no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente escolar, ok? Sempre manifestaremos o nosso caráter, que são os elementos presentes na personalidade, ok? E o caráter, ele é construído, ele não é inato. Não existe a ideia de que já nascemos com caráter ou não nascemos com caráter. Não, o caráter ele é uma construção, ok? Uma construção que depende da abertura que damos para determinados valores fazerem parte de nós, certo? Então nós queremos pensar um pouquinho aqui, neste primeiro instante, sobre essa questão do caráter irretocável de Jó. E o autor, em um primeiro momento, aqui, né? No primeiro ponto aqui, aliás, no primeiro subtópico do tópico 1, ele fala sobre o valor, né, da integridade. Ele diz íntegro, não é? Ou seja, que Jó, ele era íntegro. E aí nós temos também, em junção com a ideia de íntegro, a palavra sincero. Né? Estão ali em Jó capítulo 1, versículo 1. Íntegro, sincero. O autor diz: o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Com certeza, com certeza. O caráter que move a nossa personalidade, né? As características presentes na nossa personalidade, realmente apontarão para aquilo que somos como pessoa, certo? Somos como pessoa. Se há em nossa personalidade valores como a verdade, logo seremos reconhecidos socialmente como pessoas verdadeiras, pessoas honestas, certo? Pessoas de uma boa inclinação, pessoas dignas de confiança e assim por diante. Como também ao contrário, se você olha para a pessoa e percebe que os valores que estão inseridos nela são valores negativos, com certeza a sua concepção sobre essa pessoa será negativa, não é? É uma pessoa que terá sobre si conceitos negativos formados dentro de uma sociedade, ok, gente? O autor ainda diz aqui para nós: os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter, no caso de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1, nós temos ali vários adjetivos que descrevem o caráter de Jó, certo? Então, esse conjunto de elementos presentes na personalidade de Jó é o caráter. O caráter, né? Então, nós temos aqui vários elementos positivos presentes no caráter de Jó. E a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo aqui é esta: como que vai o seu caráter? Que elementos compõem o seu caráter? Que tipo de caráter é o seu?
No caso aqui de Jó, o autor nos aponta um elemento importante inserido no caráter. Olha só, ele era íntegro. Íntegro. E o autor diz assim: no hebraico, a palavra íntegro tem um sentido de inocente, sem culpa. No grego, a palavra íntegro remete ao que é verdadeiro. Assim, diz o autor, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente, ou seja, cuidadoso, nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Gosto muito aqui da palavra sincero. E a palavra sincero ela tem a ver com a ideia de censera. Antigamente existiam vasos que eram vendidos, que eram construídos para serem vendidos, e ocorria que no processo de construção, de fabricação daquele vaso, ele ficava com algumas rachaduras. Então o que o rapaz, o oleiro, né, aquele que fabricava o vaso, o que ele fazia? O que ele fazia com esse vaso para corrigir aquela rachadura? Ele pegava cera, uma determinada cera, né, um determinado composto, e colocava ali na rachadura para que o vaso, né, ficasse aparentemente bom, né? Que aquele que fosse comprar o vaso não percebesse ali uma rachadura, um defeito, certo? Então, esta ideia que a palavra sinceridade ou ser sincero nos traz. É aquele que está sem cera, aquele que não tem rachadura, ou se tem rachadura, a rachadura é exposta. Uma pessoa sincera, mas a palavra sincera tem a ver com essa ideia de estar sincera, ser autêntico, ser verdadeiro, não ser hipócrita, certo? E quando nós olhamos para Jó, nós percebemos integridade. Ele era um homem sincero, sem rachaduras. Ele era um homem verdadeiro. A verdade fazia parte de sua fala, de suas afirmações, de seu modo de relacionar com as pessoas. Um homem verdadeiro, um homem justo. O justo é o oposto do injusto, aquele que valoriza a justiça, valoriza o que é correto, valoriza o que é certo. Ok? Então ele é um homem íntegro, íntegro nas suas intenções. As intenções dele eram intenções íntegras, verdadeiras, corretas, não é? As intenções, é fato que toda intenção tem o seu contexto ali por detrás, tem uma forma de pensamento ali por detrás, e toda a forma de pensamento que estava por detrás das ações de Jó eram intenções ou formas de pensamento que eram corretos, eram verdadeiras, eram honestas, eram sinceras. Ok? Então, Jó ele é um homem íntegro. Íntegro com Deus, íntegro com os homens. Ou seja, verdadeiro com Deus, verdadeiro com os homens, honesto, correto, justo. Certo, irmãos? Então nós podemos perceber o valor da integridade no caráter de Jó. Uma outra coisa que o autor também nos aponta aqui na nossa lição é que Jó ele era reto. E aí entramos no segundo subtópico do primeiro tópico. Jó ele era reto. Está lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó. A retidão fazia parte do caráter de Jó. E o autor nos diz o seguinte: reto no hebraico tem o sentido de alguém justo e direito. Justo, uma pessoa direita. Reto no grego tem o sentido de irrepreensível. Eu gosto muito desta palavra, irrepreensível. O autor diz assim: portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. O que significa irrepreensível?
Irrepreensível significa que não dá margem à repreensão ou censura. Ou seja, o comportamento dele era tão correto, tão justo, tão honesto, tão verdadeiro, que você não encontrava margens para falar alguma coisa a respeito da vida de Jó no sentido negativo. A ideia de irrepreensível é que ele não tinha elementos negativos no caráter dele que faziam com que ele fosse merecedor de repreensão ou censura. Certo? É uma pessoa verdadeira, uma pessoa tão honesta que você não vê a possibilidade de repreender. Nossa, estamos aqui procurando algum defeito em Jó e não conseguimos achar, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Ele não é digno de censura. Ele é correto. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude, através do seu Santo Espírito, sermos homens de Deus, né? Homens de Deus, pessoas de Deus, que verdadeiramente sejam irrepreensíveis, que o mundo olhe em nós e perceba que não há em nós características que façam com que sejamos dignos de uma censura. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo, vejam o Senhor Jesus. Certo, gente? Então é importante, temos no caráter de Jó o valor da retidão, ele era um homem reto. Também temos em Jó, já agora no ponto 3, temente a Deus e desviava-se do mal. Ainda no versículo 1, o autor diz, desviava-se do mal. No hebraico, traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Ele reverenciava a Deus e evitava o mal. Que interessante isso. No grego, traz o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância. Quando vemos aqui a ideia de temente a Deus, nos deparamos com alguém que é devotado ao culto. Sente prazer, satisfação de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de exaltar a Deus, de engrandecer a Deus. Esta é a ideia de temente a Deus. Ok? O temente a Deus, ele não se relaciona com Deus motivado pelo medo. Ele se relaciona com Deus motivado pela gratidão, motivado pelo amor. Certo, irmãos? E Jó, ele era temente a Deus, ele adorava ao Senhor, ele cultuava ao Senhor, movido pela gratidão, pela alegria, pela satisfação, pelo prazer de cultuar a Deus. Certo? Ok? E diz aqui que ele desviava-se do mal, ele mantinha o mal distante dele. Ele procurava estar distante do mal. Que Deus nos ajude a termos o discernimento correto, coerente, equilibrado, para nos distanciarmos do mal. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 7, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tome distância do mal, fique longe do mal, ok? Então são elementos que estão inseridos no caráter de Jó, no caráter deste homem de Deus, conhecido pelo nome de Jó. Agora, irmãos, vamos aqui para o tópico de número 2. Um homem sábio e próspero. Este é o tema do nosso tópico 2. Subtópico 1 do tópico 2. Um conselheiro sábio. Diz o autor, a Bíblia afirma que Jó era o maior do que todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Jó
era um homem sábio. Era um homem sábio. E a ideia aqui de ser maior não está restrita apenas ao conteúdo financeiro, né? Maior aqui não está restrita à ideia de poder econômico. Não. Maior aqui inclui também a presença da sabedoria em Jó. Jó era um homem sábio. Sábio. Ok? Um homem sábio. E nós sabemos que o homem sábio tem como característica fundamental o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. E a sabedoria de Jó, ela era tão ampla que em Jó capítulo 29, versículos 21 e 22, as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. As pessoas olhavam para Jó e viam sabedoria. É certo que viam também o seu caráter. Olhavam para o caráter de Jó, percebiam a sabedoria de Jó através de suas ações, através das palavras que saíam de seus lábios, e procuravam Jó para obter conselhos, admoestações, orientações, certo? E a grande pergunta que eu faço para você, meu querido aluno, que está comigo aí neste vídeo, nesta aula, é a seguinte: será que as pessoas podem procurar você para conselhos? Ou será que eu vou ser mais provocativo? O teu caráter, ele é tão bom, tão abençoado, reflete tanto a Cristo, que as pessoas procuram você para aconselhamento? Hein? Será que o seu caráter é tão bom ao ponto das pessoas procurarem você para aconselharem? Será que as pessoas conseguem enxergar em você sabedoria? Ao ponto de dizerem, olha, eu vou até aquele crente para receber um conselho, pois com aquele caráter, com as palavras que saem da boca daquele moço, daquela moça, daquele senhor, daquela senhora, com certeza ele tem um sábio conselho para direcionar a minha vida. Será que a sabedoria está presente em nós? Será que somos sábios? Fica a pergunta aí que cada um pode responder para si mesmo. Certo, gente? Mas conseguimos perceber em Jó um homem sábio, um conselheiro sábio. No subtópico 2, o autor nos fala sobre Jó, um homem próspero. Então nós conseguimos perceber a prosperidade na vida de Jó. Primeiro, Jó tinha uma grande família. Ele tinha uma esposa, 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha uma grande família. Para aquele período em que ele vivia, provavelmente o período patriarcal, provavelmente contemporâneo de Abraão, não é? Para aquele período em que ele estava vivendo como um cidadão presente no mundo, naquele período em que ele estava vivendo, esse estilo de família com bastante filhos era o normativo daquela época, né? Então ele tem uma grande família. Ele era um fazendeiro bem-sucedido, né? Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Jó, materialmente, familiarmente, ele era uma pessoa bem próspera. Próspera. Ok? Próspera. Ele tinha uma boa condição econômica. E ele tinha uma família abençoada convivendo com ele. Felizes são aqueles que têm uma família para conviver, né? Felizes são aqueles que podem conviver com sua família. Bom também é ter uma boa condição econômica para fazer com que esta família que Deus nos deu seja uma família que experimente mais facilidades, mais conforto e assim por diante. Ok? A respeito ainda de Jó, diz o autor no terceiro tópico, uma prosperidade baseada no ser. Opa!
A prosperidade presente em Jó não é uma prosperidade alicerçada no ter, ok? Porque, a bem da verdade, gente, existem muitas pessoas que têm dinheiro, mas são pobres. Pobres exatamente por isso, porque só têm dinheiro. E ser próspero não é necessariamente ter coisas, ter bens, ter dinheiro. Ser próspero vai para além desta faceta, ok? Não podemos alicerçar a ideia de prosperidade apenas no ter, apenas no requisito econômico. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas são ricas porque têm uma família abençoada, porque têm uma boa saúde, porque sabe conviver com o outro, respeitar o outro, estar no mundo sendo bênção de Deus na vida das pessoas, certo? Então, não é necessariamente sinal de prosperidade apenas ter. E é isto que o autor coloca para nós. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Certo? Certa pessoa disse assim, pobres são aqueles que só têm dinheiro. Pobres são aqueles que só têm dinheiro. Né? Tem muito dinheiro, mas de repente não tem pessoas abençoadas ao seu lado, como uma boa família, para desfrutar, conviver e estar com ele. Certo, gente? Então, a prosperidade que Jó experimentava não era uma prosperidade pautada apenas no ter, mas também uma prosperidade vinculada ao ser. Existem pessoas ricas no ser. No caso de Jó, dentro do ser existia integridade. Dentro do ser existia retidão. Dentro do ser existia sinceridade, disposição para estar longe do mal. Certo, gente? Então, ser próspero não é necessariamente ter, mas envolve toda uma realidade do ser, ok? Temos aqui também o tópico de número 3, que diz: um homem de profunda piedade pessoal. Um homem de profunda piedade pessoal, ok? Nós podemos presenciar piedade na vida de Jó. Tanto que a palavra piedade aqui tem a ver com devoção, um homem devoto, um homem que tinha seus compromissos espirituais, um homem que se envolvia com Deus, um homem que apresentava a sua família para Deus. Ok, irmãos? Aqui no tópico 1 no subtópico 1 do tópico 3, o autor põe o seguinte ponto: um homem dedicado à família, né? Um homem que tinha o seu compromisso com a família. Diz o autor, o ambiente descrito em Jó capítulo 1, versículo 4, é de uma família em harmonia, de forma feliz, que festejava a vida. Certo? Então nós conseguimos presenciar Jó como um homem dedicado à sua família. Dedicado à sua família. Certo, irmãos? Ele não era dedicado apenas à manutenção dos seus bens. Ele não era dedicado apenas à prosperidade ou, como é que poderíamos dizer, a ampliação de sua riqueza. Ele não era dedicado só a isso, ele era dedicado à sua família. E eu pergunto a você, como vai a sua relação com sua família? Como que vai esta sua dedicação à família? Isso é de extrema relevância, extremamente importante, ok? Subtópico 2, um homem de moral e piedade. Além de seu caráter irretocável, Jó era piedoso. Como já disse, piedoso tem a ver com devoção, um homem devoto, comprometido com Deus, comprometido com os valores espirituais, um homem que conseguia interpretar que a vida não é somente coisas, mas que existem
situações que vão para além das coisas, que existe a necessidade de uma relação com Deus, que existe uma necessidade de voltar-se para Deus e não só para as coisas e os objetos que estão inseridos e limitados ao mundo temporal. Certo, gente? Então é importante vermos isto também em Jó, um homem que tinha ali moral e piedade, né? E por último, no subtópico 3, do tópico 3, temos o seguinte ponto: um homem de vida consagrada. A vida de Jó era uma vida totalmente consagrada a Deus. O autor diz: a piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Jó capítulo 1, versículo 5. Então, olha só. A piedade de Jó presente no seu ato de clamor, de oração pela vida dos seus filhos. Ok, irmãos? Olha só o que nós estamos conseguindo perceber aqui. Que Jó era um homem que orava pelos seus filhos, que clamava a Deus pelos seus filhos. Você tem filhos? Você já apresentou a Deus os seus filhos em oração? É importante isso, ok? E diz aqui, como sacerdote do lar, Jó cumpriu o ritual do culto em favor de sua família. Que bem precioso é a nossa família. E nós, que somos sacerdotes do nosso lar, precisamos apresentar ao Senhor as necessidades de nossa família. Toda a nossa família tem que ser apresentada ao Senhor. O texto de Jó capítulo 1, versículo 5, diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa consagrada é uma pessoa que ora. Certo, irmãos? Uma pessoa consagrada é uma pessoa que vive uma vida voltada à prática da oração, a uma vida com Deus, e ele tinha esta prática, principalmente de orar pela sua família. Eu quero então aqui concluir esta lição, dizendo aos irmãos que em Jó podemos perceber o caráter que deve ser também o do cristão, íntegro, reto, temente a Deus, desviar-se do mal, ser piedoso, apresentar ao Senhor sua família, seu lar. São elementos que estão inseridos na vida de Jó que devem nos inspirar. O grande problema hoje, irmãos, é que o pessoal focaliza apenas o estado vitorioso de Jó, né? Jó foi um vitorioso. Jó, ele, não é, teve tudo o que perdeu restituído em dobro. E o pessoal pega essa parte, né, da história de Jó. O pessoal pega essa parte da restituição e toma posse, né? Eu tomo posse da restituição em minha vida. E aí a gente pega Jó apenas por esse ângulo. Certo, Deus pode restituir sim, mas que tal pensarmos em Jó, não é? Olhando para o caráter de Jó e dizer: eu quero o caráter de Jó, eu quero a restituição que ele experimentou na vida dele, mas eu quero também ter o caráter de Jó, eu quero ter as características do caráter de Jó na minha vida. Certo, irmãos? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família de uma forma especial. Que a bênção do Senhor continue sendo sobre todos vocês, em nome de Jesus.